Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins começando em definitivo o treinamento de hoje do Cowboy Tree Magic. Vou mostrar para vocês aqui a minha localização exata. Muito bem, deixa eu ver se todo mundo consegue ver. Aqui estamos nós, uma rua do lado do Central Park, no meu apartamento no Upper West Side, na rua 107. Infelizmente a conexão lá do Central Park, conexão de internet do Central Park, vocês, eu acho que todo mundo que conseguiu assistir o treinamento lá do ensino dos seus filhos, pode ver a qualidade que fica da internet móvel de lá. O vídeo fica... O áudio fica bom, mas o vídeo fica em péssimo estado. E como eu quero mostrar para vocês aqui as projeções dos triângulos certinho, eu entendi por bem fazer uma rua do lado do Central Park aqui, o treinamento, e pegar uma internet Wi-Fi decente. Então vamos lá. Triângulos. Certo? Todo mundo já conhece os triângulos. Eu falo dos triângulos aqui há bastante tempo. E para que servem os triângulos? Os triângulos aparecem em movimentos de indefinição e dão sinais de compra ou de venda para a gente. Tá? Uma das principais melhorias que todo mundo sempre me pediu nos triângulos era em relação aos rompimentos, né? Automatizar os sinais de rompimento. O que seria automatizar os rompimentos? O triângulo aparece, como vocês estão vendo aqui, tem um triângulo de 8 minutos aqui na tela, grandão, tá? E ele foi rompido para baixo, depois ele testou lá o nozinho do miolo, né? Ele estava aqui um pouquinho machucado, agora está indo um pouquinho para baixo, a gente não sabe se ele vai perder ou não. Então, essa entrada aqui foi sempre muito subjetiva, tá? Então eu consegui escrever um algoritmo que não todos, mas grande parte dos triângulos que não estiverem tortos, né, os triângulos que estiverem bastante simétricos, ele mostra o rompimento, tá? Ele te dá o aviso de rompimento. Uma vez que ele te dá o aviso de rompimento do triângulo, você precisa olhar agora a parte da saída, né? O que seria a parte da saída? Seriam as linhas de tendência de stop e as projeções. Tá? No caso aqui a gente está vendo essa de 46.670 desse triângulo de 8 minutos, certo? Então vocês vão ter que se preocupar com a saída ainda não está automatizada, tá? Mas a entrada foi automatizada. Para facilitar ainda mais o serviço, né? Não adianta, eu entendo que não adianta a gente automatizar se você tiver que ligar 12 gráficos em triângulos de compra e de venda, e seriam 24 gráficos, para fazer a técnica lá do Cowboy Trading, que eu deixei disponível o vídeo no Trader Nauta já faz mais de um ano, tá? Então eu entendo que não adianta muito fazer essa melhoria no Trader Gráfico se você precisa ainda de 2, 3 monitores para operar, um supercomputador, coisa e tal. Então, uma vez que estava com o algoritmo pronto, o que eu imaginei foi: vamos colocar uma telinha de alerta, que alerta tanto para compras como para vendas, de 12 tempos gráficos ao mesmo tempo para o mini contrato, que é o que todo mundo opera hoje, principalmente para fazer day trade, salvo algumas exceções, algumas pessoas que ainda operam ações muito no day trade, mas a grande maioria das pessoas opera mini contrato de Bovespa Futuro no day trade. Tá? Então essa tela que eu chamei de Cowboy Tree Magic, que é essa tela que está aqui, e eu vou explicar o que são essas cores, as horas e os valores que estão dentro dela. Essa tela, ela vai te mostrar 12 tempos gráficos. Então a gente tem aqui, ó, no tempo 1, 2, 3, 4, 5, 6 minutos, tá? Então cada quadradinho desse aqui corresponde a um gráfico. Então o que vocês estão vendo aqui é como se fosse uma miniatura de 12 gráficos abertos, né? Então tem de 1 a 6 minutos em cima, 8 minutos, 13 minutos, 21 minutos, 34 minutos, 55 minutos e 89 minutos embaixo. Tá? Então tem os tempos gráficos intraday mais curtos, sequenciais, do 1 até os 6 minutos.
E os tempos mais longos vão pulando aqui na sequência do Fibonacci. Então o Fibonacci é 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. A única diferença que eu fiz aqui, eu incluí o 4 e os 6 minutos, porque ajudam nessa hora de vasculhar triângulos, tá? Os números sequenciais aqui, então tem todos os números, todos os intradays de 1 a 6, depois tem o 8 que está pertinho, e aí do 13 para cima já começa a mostrar triângulos maiores, são aqueles que ficam mais de um dia comprados ou vendidos, certo? Então a lógica foi mostrar numa tela pequena, tá? Bem pequena, 12 gráficos, que na verdade aqui representam 24 gráficos, porque eles dão sinais de compra e de venda. Cada quadradinho desse pode te dar um sinal de compra ou de venda. Tá? Na prática, para você fazer isso com gráficos, você teria que ter 2 gráficos abertos, né? Um comprando e outro vendendo, para eles darem alarmes de entrada das mesmas estratégias, mas de sentidos opostos. Então a gente tem aqui os 12 gráficos em alerta, e você pode ficar só com um gráfico aberto. Tá? Para que serve isso? Então, eu estou dando um exemplo aqui que combina com o que eu mesmo faço. Então eu pego meu notebook e vou para algum lugar. Então esteja você na sua empresa, ou você vai para a sua casa de campo, ou você vai para algum lugar remoto, que você não tem sempre aqueles seus 2, 3 monitores Full HD, né, e o seu supercomputador, você perde muito em qualidade quando você está operando na mão, porque você não consegue ter vários gráficos abertos para acompanhar vários triângulos ao mesmo tempo. Né? Então isso era uma dificuldade que eu sentia, e eu tenho certeza que muita gente sente, até porque eu converso com muita gente, a gente opera durante o dia, então era uma necessidade que todo mundo tinha de ter esses alertas de tempos gráficos diferentes que não estavam abertos no seu computador. Ok? Então vocês estão vendo aqui que eu estou agora em Nova York. Lógico que eu não vou comprar um monitor para ficar um mês aqui em Nova York, comprar 2 monitores no computador para ficar aqui operando um mês, depois eu vou embora e largo as coisas para trás. Não tem como. Então eu vou trazer um notebook, vou ficar no notebook, eu vou usar 1, 2, 3 ou 4 gráficos no notebook, que é o que se acomoda bem aqui nessas telas de 13 e 14 polegadas, e eu vou ficar com o Cowboy Trimagic aberto, em paralelo. Se ele cantar um triângulo de compra ou de venda em algum tempo gráfico, eu vou para aquele tempo gráfico no meu gráfico que está aberto. Eu não preciso abrir 12 gráficos e ficar procurando se tem algum triângulo de tempos em tempos. Tá? Eu posso até ficar fazendo outras coisas, e quando tiver algum triângulo aparecendo ou sumindo em definitivo, ele vai cantar para mim. E como é que ele faz esse aviso? Diferente das outras funções, eu vou fechar aqui meu Cowboy Trimagic e vou abrir de novo para vocês ouvirem o que ele fala. Diferente das outras funções que a gente tem aqui no Trader Gráfico, que avisam por e-mail, né, ou dão alarmes sonoros simples, tipo uma campainha, né, ou até o do roteador mesmo, que ele fala compra, venda, nova ordem, que são frases pré-montadas, tá, e padronizadas. O legal da função do Cowboy Trimagic é que ela usa um sentido que você não usava para operar. Então até hoje o que a gente usava para operar? A mão e o olho. Tá? Você fica olhando os gráficos e você vai com a mão lá apertar um botão para mandar uma ordem. Agora a gente vai começar a usar a audição para operar. Então você vai começar a ficar envolvido aí pelo método operacional completo. Tá? Como é que você faz para usar a audição para operar? Você vai ter uma tela, que é essa do Cowboy Trimagic, que vai ler para você, tá, o que você estiver fazendo. Então ela vai aparecer um triângulo, a tela vai gritar novo triângulo no gráfico de 6 minutos, nos 47.400 pontos, às 15 horas e 8 minutos. Certo? Então ela vai gritar para você o que você tem que fazer, e aí você olha o triângulo lá no gráfico e opera. Então deixa eu abrir aqui o menu ajuda. Então para vocês abrirem a tela, ó, menu ajuda, Cowboy Trimagic. A gente tem o Cowboy Trimagic tela e o Cowboy Trimagic ajuda. Tem 2 menus aqui dentro. O ajuda vai para uma tela do site nosso,
tá? Do trader gráfico. Essa tela do site está escrito lá o que você tem que fazer, obviamente. Para quem quiser depois alguns detalhes, pode consultar essa tela. E o Trimedic aqui vai Sistema abrir iniciado o sistema. com sucesso em 18 de julho de 2013. Operando hoje no contrato em Q13 de Ibovespa Futuro. Alerta de venda de encerramento de TRI de 8 minutos. 47.520 pontos. 13 horas 48 minutos. Então, todo mundo conseguiu pegar direitinho como é que funciona? Ela vai ler para você o que aconteceu. O que ela acabou de fazer foi que ela leu. Aqui embaixo a gente tem os últimos sinais, tá? Então, eu vou fazer mais uma vez esse procedimento de abrir a tela para todo mundo ver direitinho, tá? Tirei a minha câmera da frente aqui. Então, eu fechei de novo. Toda vez que você abre, ela inicia falando, lendo o que está na parte de baixo escrito da tela. Então, vamos lá de novo para vocês verem o que vai acontecer. Sistema iniciado com sucesso em 18 de julho de 2013. Operando hoje no contrato em Q13 de Ibovespa Futuro. Alerta de venda de encerramento de TRI de 8 minutos. 47.520 pontos. 13 horas 48 minutos. Beleza? Que agora deu para todo mundo ver o que ela fala, né? Vocês podem ver que o último sinal foi 13h48, certo? Agora são 15h11, tá? No horário do Brasil. Então o último sinal dela já faz tempo. E todos os sinais do dia, o histórico está aqui embaixo, tá? Nesse texto aqui embaixo. Se você quiser ver o texto, você aperta essa setinha azul que tem aqui no canto. Apertando a setinha azul, ele vai abrir um arquivinho texto para você mesmo, que tem tudo que ele fez aqui dentro, tá? Então o arquivo exportado de 18/7 às 15h11. Sinal 1 foi o primeiro sinal do dia, às 9h04. Uma venda para saída no gráfico de 4 minutos, 47.150 pontos. Então era um triângulo que estava comprado desde o dia anterior. Venda para saída, não precisa fazer nada, certo? Só está mostrando que saiu. Aí o que ele fez? No gráfico de 8 minutos, às 9h40, ele deu uma venda para entrada nos 47.160 pontos, tá? Depois ele saiu e virou a mão nos 525 pontos, deu uma saída do 34 minutos que não tinha entrada, porque era do dia anterior. Daí vocês vão perceber que isso daqui não fica colorido dentro da tela, né? Ele vai ficar cinza, todos os triângulos que não estão ativos ficam cinzas, então ele vai sair do preto para o cinza. Você vai perceber que não tem nada de útil aqui para você fazer com esse sinal. E já esse 8 aqui, a primeira vez que ele deu uma venda ficou vermelho, né? Essa venda para a entrada fica vermelho. A compra para a saída, compra para fechar a venda, tá? Vai ficar cinza. E a compra para a entrada vai ficar verde. Então, o mesmo padrão de cor do sinal comprado e vendido do trader gráfico. O verde compra, o vermelho vende, tá? Então não tem outro padrão de cor. O verde compra, o vermelho vende. O cinza quer dizer que já teve um triângulo nesse minuto durante o dia. E o preto sem nada dentro indica que esse gráfico não apresentou nenhum triângulo rompido, tá? Às vezes você vê um triângulo dentro do gráfico, mas por algum motivo ele está machucado, está torto, sai pelo lado errado, né? Pelo vértice, não dá para saber se é compra ou se é venda, por onde ele sai, porque ele sai lá na junção da compra e da venda. Então nesses casos ele não apita para você se é para comprar ou para vender, ele ignora o triângulo, né? Então isso é importante, nem todos os triângulos serão cantados aqui, ele canta só os que estão com um rompimento bem feito. Então vamos pegar esse de 8 minutos para a gente ver no exemplo. Deixa eu aumentar um pouco o meu zoom aqui, para a gente ver o triângulo de 8 minutos aqui para trás. Ó, a gente tem um triângulo aqui atrás de 8 minutos, que é esse daqui nível 1. Vamos colocar o nível 1 do triângulo. Ou então não era o nível 1, deixa eu voltar lá.
Esse aqui, eu acho que é o nível 4. Foi esse triângulo aqui que ele cantou de manhã. Então o que, que ele fez? Ele cantou aqui, ó, vocês podem ver, 9h56 mais ou menos. Cadê os meus sinais aqui, ó? 9h40, foi das 9 horas. Ele deu a venda para entrada no triângulo, com 47.160 pontos. O que aconteceu? Foi esse sinal de venda aqui, ó. Ele foi e entrou de volta no triângulo, tá? Aonde é que fica a saída? A saída fica sempre na linha de tendência oposta, o stop. E o gain, o stop loss, fica sempre na linha de tendência oposta, tá? E o gain fica sempre na projeção aqui embaixo. Então, quando bate aqui nessa linha verdinha, né, ele te dispara o loss. No caso, o Trimedic, opa, deixa eu pegar o TXT. O Trimedic, ele dispara no fechamento das barras só, tá? Então o que ele vai fazer para você? Ele vai disparar aqui uma virada de mão. Foi o que ele fez. Ele disparou uma compra aqui, ó, para virar a mão. Então, na prática, ele te deu uma venda aqui. Você tem que vir no gráfico e olhar o triângulo, né? Isso é importante. Você vem no gráfico e olha o triângulo. Também é importante você ver se tem vários triângulos rompidos para o mesmo lado, tá? Eu acho que essa parte é a parte mais importante aqui da tela do Trimedic, que é você ver quantos triângulos estão rompidos para o mesmo lado. Agora, por exemplo, não tem nenhum triângulo em aberto. A gente está vendo que os gráficos de 1, 3 e 4 minutos, 8 e 34, já tiveram triângulos no dia e já fecharam. Se você olhar no gráfico aqui de 8 minutos, todos os triângulos, você vai ver que tem um triângulo em aberto aqui, que ele não cantou. Tá? Por que, que ele não cantou? Porque no algoritmo de rompimento esse triângulo saiu muito perto do vértice. Então ele saiu muito perto do vértice aqui, onde junta as duas linhas, não deu um sinal forte, então ele não cantou. Tá? Mas um triângulo existe, está aí, ele só não cantou porque a probabilidade desse triângulo ser estopado é maior do que ele ser cumprido, a projeção. Tá? Então você vai olhar aqui e vai ver quantos triângulos tem verdes. Tem dias em que a gente pega essa tela com um monte de triângulo verde junto. Eu vou abrir aqui a ajuda, porque a ajuda tem essa informação. Ó, a gente tem aqui vários triângulos verdes juntos, certo? Essa parte da gente ter vários triângulos verdes juntos, que aquilo lá foi uma fotinho que eu mostrei só para vocês verem, vai te mostrar que você está com um sinal de compra forte, né? Então se você tem triângulo no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 minutos comprados todos, você está com um sinal de compra. Então por que, que você vai querer entrar numa venda? Certo? Não faz muito sentido. E quando você vai lá e olha no triângulo essas projeções todas, você vai começar a ver o seguinte. Aqui, ó, por exemplo, estava vendido para 46.587 pontos. Eu tenho que me preparar para fazer o trade baseado nessa projeção de gain e nesse stop que está aqui em cima, nessa linha. Como a linha está sempre torta, é uma operação manual mesmo, tá? Essa operação aqui não é uma operação robotizada. Você tem que ir acompanhando a linha para ver se ele rompe a linha, se ele bate na linha, porque o triângulo vai mudando, né? A linha vai mudando de preço a cada nova barra, tá? Uma vez que estopou, ele vai lá e rompe forte para o outro lado, ele te marca uma nova compra para entrada, 47.500 pontos, tá? E depois a gente tem uma compra aqui no meio de 34 minutos, vou tirar para não atrapalhar a gente, certo? Então o que a gente tem aqui, vou separar aqui para ficar mais fácil da gente ver. A gente teve aqui uma venda que foi estopada, o stop que ele marcou aqui foi no 525, mas o que eu estou falando para vocês é que o stop na verdade aconteceu bem antes, né? O stop aconteceu lá no 350, tá? Mas ele canta no fechamento das barras com confirmação. Daí ele comprou no 525 e largou lá no 820, então ganhando os 300 pontos depois, que foi da virada de mão. Então ele comprou aqui no 525, tá? Quando estava fechada uma barra para a projeção de cima, e aqui, ó, quando ele rompe a projeção, ele marca a saída do triângulo.
certo? Que vocês têm uma projeção aqui 47.771. Então, aonde você vai colocar a sua venda? No 47.770, tá? Então, você compra aqui na sinalização dele do 520 e sairia na projeção do 770, tá? Então, as saídas do Cowboy Trimagic acontecem com um pouco de atraso, porque a única coisa que ele faz é te avisar que o triângulo está em definitivo desmontado, certo? Então ele te avisa que o triângulo está em definitivo desmontado. É isso que ele faz nesses avisos aqui de saída. E as entradas são os pontos importantes, porque nas entradas é que você vai ver o sinal real, que é aquele que você tem que analisar no gráfico. Então você olha, dá uma olhadinha no gráfico, se está legal para comprar ou não, e faz a operação. Deixa eu ver aqui se tem algum e-mail. Então, pessoal, quem tiver alguma dúvida e quiser fazer alguma pergunta, pode mandar por e-mail para o suporte@tradergrafico.com.br. Tá? O e-mail é suporte@tradergrafico.com.br e o Twitter é o @tradergráfico. Tá? Então, ou pelo Twitter ou pelo e-mail, vocês podem mandar pergunta quem tiver alguma dúvida em relação ao treinamento. Deixa eu ver se tem algum tweet aqui. Não, ninguém mandou tweet, nem chegou nenhum e-mail ainda. Então tá tudo bem. Então o que a gente está vendo aqui agora? Ó, eu voltei para o gráfico de 8 minutos mais próximo da gente aqui. Aquele triângulo de 8 minutos que não foi cantado, certo? O triângulo de 8 minutos que não foi cantado está mostrando aqui um rompimento para cima da linha verde, tá? Então a gente estava realmente, o sinal de venda não estava forte, ele não cantou esse triângulo e o triângulo acabou de perder aqui a linha verde. Aqui entra uma outra dúvida que o pessoal geralmente tem. Aonde fica o stop? Se o stop estiver nessa parte do triângulo, que foi o que a gente viu agora no meu exemplo de manhã, nessa parte aqui do triângulo, se ele bate nessa linha verde, que é a linha oposta, dá o stop. Tá bom, tudo bem. E se você estiver nessa parte aqui que você tem essa linha verde? Então nesse caso aqui, ó, o stop normalmente fica também na linha oposta, que aí muda, né? Até o meio do triângulo, a linha verde, a linha oposta. Do meio para frente, a linha vermelha, a linha oposta. Então o teu stop, se você entrou na operação, o teu stop loss definitivo fica aqui na linha vermelha. Gráfico de 8, 13 minutos daí para cima, normalmente esses stops são muito longos. Os gráficos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 minutos, esses stops são bem mais curtos, tá? Então não tem aí 300, 400 pontos de stop não. O stop ele é muito mais próximo. Além do que, quando você entra aqui no triângulo, você entra numa região aqui mais alta, perto dessa linha verde, ele dá uma caída, se ele volta para cima, a região aqui que rompe, normalmente você ainda está com um lucro ou com algum pedaço de lucro. Tá? Então o stop acontece mais em cima, na linha vermelha, lá em cima mesmo. É claro que eu estou falando para o lado, se estiver operando vendido, se estiver operando comprado, é o oposto. Você compra aqui, o stop fica na linha vermelha antes da metade do triângulo, depois da metade do triângulo, o stop vai lá para a linha verde. Tá? Então, os stops, loss e gain, eu vou repetir, os stops, loss e gain, você tem que usar baseado no que está desenhado no gráfico. Então, o Trimagic, a função aqui, o Cowboy Trimagic, que é essa telinha preta, ela vai te mostrar quais são os triângulos que estão comprados ou vendidos ou de fora. Ela vai te cantar quando algum deles entrar na operação, mas uma vez que ela cantar a bola para você, do que entrou na operação, você vai lá no triângulo, olha o triângulo, observa o triângulo, se ele está bem montado ou não, tá? E aí sim você decide se você vai operar ou não. Uma vez que você opera, você vê os sinais de saída dentro do triângulo e já pode colocar as suas ordens, para quem gosta de já deixar a ordem posicionada, né? Ou
ordem stop loss of gain, ou já jogando a ordem na pedra, né, no caso do stop gain, e ficar controlando na mão o stop loss. Cada um faz de um jeito, tá? Mas é importante lembrar que essa operação aqui é uma operação manual, não é uma operação automatizada. O Augusto está perguntando aqui se não dá para fazer backtest no Trimedic pelo trader gráfico. Então, Augusto, o que eu estou dizendo é exatamente isso, né? Não dá por quê? Porque ele não é um sinal automatizado, tá? Total, ele automatiza só as entradas. Então, as entradas dele realmente são feitas no preço sugerido de entrada. Então, se é para vender no 500, no 47.500, você vai mandar uma ordem no 47.500. Mas antes de você fazer isso, você vai analisar o triângulo para ver se é isso mesmo que você quer fazer, porque às vezes, tá, o triângulo monta lá uma compra ou uma venda e tem uma outra projeção de triângulo no meio do caminho, né? E essas coisas, esse cruzamento a gente faz só olhando mesmo. Você não vai fazer ele não faz esse cruzamento de qual linha de tendência de outro triângulo, de outro tempo gráfico está passando na metade do caminho do triângulo que ele anunciou a compra. Tá? Então ele tem alguns crivos aí para anunciar o rompimento, mas ele não tem nenhum crivo para fazer a saída. Tá? A saída dele só é marcada quando o triângulo realmente acaba, algumas vezes com um stop maior do que a linha, como a gente viu hoje, outras vezes com um gain também maior do que a linha. Tá? Então ele exagera nos movimentos de saída, porque ele espera a figura terminar completamente e a barra fechar da figura terminada para te marcar a saída. Então a saída dele é um pouco atrasada, por isso que não é automático e não tem o backtest. E aí eu vou reforçar o que eu falei agora há pouco, que a principal função do Cowboy Trimedic, para que a gente usa, para que eu uso para operar os triângulos muitas vezes, e o pessoal que está acostumado a operar junto com da mesma forma que eu, junto comigo, como é que a gente faz? A gente olha se tem vários tempos gráficos rompidos ao mesmo tempo, tá? Então você vai pegar essa telinha do Cowboy Trimedic e você espera ver a tela toda pintada de verde com alguns pretos no meio, ou toda pintada de vermelho com alguns pretos no meio, tá? Se ela tiver com vários tempos gráficos verdes, ou seja, está dando compra em vários tempos gráficos, você obviamente vai entrar numa operação comprada. Você vai ter muito mais êxito, a probabilidade de você ganhar fazendo uma compra vai ser muito maior do que fazendo uma venda, certo? E qual projeção que você vai usar? Daí é uma dúvida também, né? Até chegou um e-mail agora, tem uma dúvida dessa. Espera aí que tem mais alguns e-mails aqui, eu vou ler, tá? Mas tem aqui o Raul está perguntando qual que é a projeção que ele vai usar se tiver vários triângulos, né? Então, deixa eu botar meu carinho aqui do lado. Então, estou vendo aqui no iPad os e-mails. Se você tiver vários triângulos ao mesmo tempo, você usa sempre a projeção mais conservadora, tá? Então, o que é a projeção mais conservadora? Digamos que você comprou no 47 mil, vou deixar bem arredondado para ser fácil. Aí está comprado no 1, 2, 3, 4, 5 e 6 minutos, o 8, 13, o 21, está todo mundo comprado. Você vai ter uma projeção. O 1 minuto vai até o 47.100, então são 100 pontos de ganho, né? Onde é que fica essa projeção? Vou mostrar a projeção aqui. Ó. Projeção é esse número aqui, ó, que está aqui embaixo. Ou lá em cima, né? Então aqui, lá em cima, tá vendo? Então se ele saísse para compra aqui, a projeção que seria a saída seria no 48.460. Se ele saísse para baixo, seria no 46.678, tá? No caso aqui, como ele saiu perto do vértice, não rolou nada, então não deu sinal, então você não tem a projeção para seguir. Mas vamos supor que você tenha vários triângulos ao mesmo tempo comprados e vendidos. A dúvida é qual projeção de saída que você vai usar. Então você usa a mais conservadora, que é a menor. Tá? Então o 1 minuto está com 100 pontos, digamos que o 2 minutos está com o mesmo 100 pontos, o 4 e o 5 minutos já estão apontando lá para 300, né? E o 8 e o 3 minutos estão apontando para 800 pontos de compra. Tá? Eu estou falando isso daí porque isso acontece, né? Acontece, a gente já fez várias operações aqui desse jeito,
aparece, compra um monte de cara ao mesmo tempo, a projeção mais alta está quase 1000 pontos para cima, a projeção mais baixinha está com 200, 250 pontos, você vai ver o mini índice aí sobe 300 pontos, depois cai e perde todos os outros triângulos maiores. Tá? Então você usa a projeção mais conservadora. Já vou adiantar que são poucas vezes, são poucas operações na semana que aparecem com vários sinais para o mesmo lado. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 comprado, por exemplo, ou 1, 3, 6, 8 e 13 comprado. Tá? São poucas que combinam e você pode usar daí uma quantidade de contratos maior nessas operações, porque o nível de acerto aumenta, né? Não é infalível, como nada é infalível, mas aí o nível de acerto vai aumentar para você também nesse caso. Mesma coisa do vendido, tá? Aí vai ficar tudo vermelho em vez de ficar tudo verde. E ele dá os dois sinais, tanto comprado como vendido. O Sérgio está perguntando se ele pode perguntar pelo Facebook. Não, Sérgio, manda a tua pergunta aqui por e-mail, porque eu não estou vendo o Facebook, não está aberto aqui. Tá? Na verdade, eu estou com o Twitter aqui no celular e o e-mail no iPad. Então, tá faltando um aqui para eu ver no Facebook, também não vai dar. Então você, por favor, use o Twitter ou o e-mail. Mais uma pergunta aqui. Meu xará, o Carlos. Boa tarde, Carlos. Parabéns pelo treinamento. Pelo que eu entendi, você consegue monitorar todos os triângulos em todos os tempos gráficos. Qual seria a média de stop no gráfico de 4 minutos? Não são todos os tempos gráficos, são esses 12 tempos gráficos aqui que são bastante relevantes, porque eles pegam um horizonte bem grande, tá? Então você vai conseguir operar do 1 ao 6 todos, porque é legal, porque aparece muito triângulo nos tempos gráficos menores, tá? Eles vão aparecendo mesmo, e nos tempos gráficos maiores você vai acompanhando os tempos relevantes. É claro, pode ser que apareça um triângulo no gráfico de 18 minutos, o que eu faço? Se aparecer um triângulo no gráfico de 18 minutos, você não vai estar vendo aqui. Aí você pode botar um gráfico em paralelo seu, 18 minutos, com os triângulos dentro, você não vai ter esse alerta de rompimento, mas se formar algum triângulo, você está vendo. Tá? Então você pode juntar aí o teu feeling com outros tempos gráficos além desses. Mas sim, a grande vantagem da função é monitorar um monte de tempo gráfico ao mesmo tempo, sem precisar abrir os gráficos, sem precisar abrir os triângulos. Na verdade, você não precisa nem abrir um gráfico em si. Se você abrir, por exemplo, só a tela de negociação, tá? Com aquela que tem o grid de ofertas, o grid de cotações e o livro de ofertas, você pode abrir em paralelo aí o Cowboy Tree Magic e ficar com os dois abertos sem nenhum gráfico e recebendo os alertas cantados aí pela nossa assistente virtual, tá? Sempre que acontece alguma coisa. Então, isso é uma coisa. A média de stop no gráfico de 4 minutos, você tem, do gráfico de 4, 5, 6 minutos, as médias são mais altas. Então você está trabalhando no horizonte de 200 a 400 pontos. Se você pegar o gráfico de 1, 2 e 3 minutos, o gráfico de 3 minutos é que é um coringa aí, porque às vezes ele se comporta como de 1, às vezes como de 6. Tá? Então ele é um meio termo. Mas normalmente os gráficos mais baixinhos, você trabalha com entre 50 e 150 pontos de loss e gain. Os gráficos mais altos, 200, 400. E esses da linha 2, aí do 8 minutos para cima, aí você já está trabalhando com um loss e gain aí na faixa de 600, 800, até 1000 pontos chega a aparecer, às vezes até mais, nesses de 55, 89 minutos, até mais do que isso. Tá? Então, são mais ou menos essas as médias. O que eu estou te falando é que quando a gente tem vários gráficos ao mesmo tempo cantados aí, todo mundo verde, todo mundo vermelho, você tem uma oportunidade de ganhar pelo menos uns 100, 150 pontos, que seria a projeção mais curta, tá? Caso você perca o bonde, né, ele cante aí todos os gráficos comprados, mas quando você vá olhar lá no gráfico, ele já subiu 150, 200 pontos e já está atingindo as primeiras projeções, daí eu aconselho a não fazer a operação, tá? Se você já perdeu a operação, tentar pegar uma segunda etapa dela que é menos provável, que é dos gráficos mais longos, tá? Não vale a pena, porque quando aparece muito triângulo junto, normalmente os curtos encerram os longos antecipados. Se aparece só um triângulo de 34 minutos,
a probabilidade dele ir até o final e ganhar aí 700, 800 pontos é bem maior do que se aparecer um triângulo de 34 minutos junto com um triângulo de 2 e 3, com um intermediário de 150, 200 pontos de gain. Tá? Porque uma vez que ele bate no triângulo de 2 e 3, nessa projeção, o que são triângulos, né? Eles são figuras de projeção de preço. Uma vez que tem projeção no meio do caminho e bate, vai ter realização. Tá? Essas realizações, que a gente chama de tree working, nos gráficos maiores, que são, na verdade, quando chega nas projeções de gráficos menores, essas realizações muitas vezes fazem com que o triângulo seja machucado lá na área densa, seja até perdido, tá? E você vai acabar perdendo a operação. Então, tem essas diferenças também quando está todo mundo comprado ou quando está só um comprado. Quando está só um comprado, só tem aquela projeção dele, então se a projeção é maior, é grande a chance de bater na projeção. Quando tem vários comprados, um emperra o andamento do outro, né? Então você acaba usando o mais conservador por causa disso. E-mail do Remo agora, deixa eu ver. Pro Twitter não tem. Vou botar no gráfico aqui. O e-mail do Remo. Carlos, parabéns, ficou legal a nova tela, ficou excelente a nova tela. Você pretende expandir essa tela para outros estudos / tempos gráficos, sendo possível escolher o estudo tempo gráfico a ser monitorado? Por enquanto, Remo, eu não estou com essa pretensão não, mas é possível, né? A tecnologia que eu desenvolvi para criar essa tela, ela permite que a gente monitore o índice de força relativa na Petrobras de 20 minutos, por exemplo. Entendeu? Ela não permite que monitore só os triângulos. Então é uma tecnologia que permite isso que você está falando. Você poder escolher estudos e tempos gráficos e difundir isso para todo mundo sem que as pessoas precisem abrir os gráficos. O que não permite é que você faça isso sob demanda, pelo menos não por enquanto. Tá? Ou seja, você decidir que você quer monitorar o gráfico de 13 minutos da Vale 3, né, no índice de força relativa 12, 30, 70, tá? E deixar isso rodando num servidor lá para você, isso daí não dá para fazer, tá? Isso daí não faz parte dessa tecnologia aqui. Essa tecnologia é o contrário, são os gráficos mais usados, que eu programo isso e ele faz a difusão dessa informação para todo mundo, tá? Então é como se você ligasse a televisão e assistisse, você não tem como interagir com ela e pedir, eu quero agora esse gráfico, esse minuto, tá? O que a gente pode fazer é abrir mais possibilidades, eu posso abrir novos canais. Hoje a gente tem um canal só passando, que é o canal do mini índice, tá? No futuro eu posso abrir o canal da Petrobras, eu posso abrir o canal da Vale 5, tá? A gente pode abrir até canal do Mini SP500, não tem problema abrir novos canais para isso, mas não dá para escolher sob demanda, deixar ligado aí um dia, dois, depois desligar. Isso daí realmente, pelo menos por enquanto, tá? Não dá para fazer. Mais um e-mail aqui, dessa vez do Kleber. Tá, lembrando, quem quiser fazer pergunta, suporte@tradergrafico.com.br, para vocês perguntarem por e-mail ou no Twitter no @tradergráfico. Então o Kleber está fazendo umas perguntinhas aqui também. Eu acabei de responder, que foi a mesma coisa do Remo. É possível utilizar o Trimagic para outros ativos? Aí eu falei, pode ser no futuro. Tá? Pode ser no futuro, mas aí eu tenho que programar isso aqui. Não dá para você mudar de canal, por exemplo, agora. Só está passando o mini índice. É possível alterar os tempos de análise. Mesma coisa, só dá para usar os tempos que eu pré-configuro no servidor. Tá? Você não consegue pular de um para o outro. Mas por que eu liberei esses 12 tempos gráficos, né? Pela minha experiência aqui, você ficar olhando o gráfico de 30, o de 60, né? Ou ficar acompanhando o de 34, 55, 89, muitas e muitas vezes o que aparece no gráfico de 60 vai aparecer no 55, o que aparece no 30 vai aparecer no 34, o que aparece no
90 vai aparecer no 89, o que aparece no 2 aparece no 1, aparece no 3. Tá? Então muitas vezes os triângulos se repetem em vários tempos gráficos diferentes. Para facilitar a utilização da tecnologia, eu fixei alguns tempos gráficos que fazem meio que dar uma cercada na nossa estatística, nas nossas opções. E aqui essa aqui é importante, né? Qual a assinatura do trader gráfico? Isso tudo vai ser disponibilizado. Esse estudo está disponibilizado hoje, como ele está no mini índice, ele está disponível para assinatura Pro com BMF. Tá? Então quem tem assinatura Pro, mas não opera BMF, só tem Bovespa, essa função não está liberada porque, obviamente, a pessoa não usa isso, né? Ela não tem essa liberação. Tá? Então Pro com BMF e DMA, que são os clientes do Top Header. Então quem é cliente do Top Header também tem essa tela, assim como o cliente do Top Header, além do Top Header, ele tem todo o resto que está no Pro, né? Isso daí vem junto, não é só o Top Header. Então tem o Top Header e tem o Pro com BMF, tá? Meu objetivo seria lançar isso para alguns ativos chave, por exemplo a Petro, a Vale. Não tenho ainda tempo para fazer isso porque eu preciso realocar servidor para fazer esse tipo de coisa, tá? Mas uma vez que eu lançar outros canais para ações, daí isso fica disponível para o Pro também, né? Os canais das ações vão ficar disponíveis para o Pro também, não só para o Pro com BMF, tá? Então essas daí são as assinaturas que tem essa função, tanto o Pro com BMF como o DMA com o Top Header. Deixa eu ver, tem mais um e-mail aqui, e-mail do Eduardo. Então, pessoal, parece que teve um problema com a conexão aí, ela caiu, então acabei de reconectar. Então vamos lá. Tem um probleminha aí com a transmissão, mas eu vou começar de onde eu tinha parado de novo. Estou indo o e-mail do Eduardo, que sugeriu que a gente tirasse a cor cinza e colocasse uma outra cor para indefinição. Tá? Na verdade não é só o cinza, né, que eu estava falando, tá, Eduardo? Você pode colocar Você pode ver que tem o reloginho dentro aqui, a hora que deu sinal. Tá? A hora que deu sinal está mostrando quais são os tempos gráficos que já tiveram sinal, que não tem nada dentro, são os tempos gráficos que não operaram nada. Tá? É claro que tudo isso são melhorias da função, da telinha mesmo, né? Eu posso liberar uma função dentro dessa tela para você colocar as cores que você quiser aí dentro. Tá? Pelo menos por enquanto o padrão tá fixo, mas isso não impede de fazer realmente melhorias no futuro para colocar outras cores, inclusive mudando aí se a saída foi maior do que a entrada, deixar numa outra cor azul que deu certo, se for pior do que a entrada, mostrar um laranja, sei lá, alguma coisa assim que deu errado, que nem você está sugerindo aqui. Ele está falando que na tela dele a frase não é visível e ele não consegue aumentar o tamanho da janela. O tamanho da janela é fixo mesmo, você não vai conseguir aumentar porque ele é fixo. Para ver as frases, você clica nessa setinha azul aqui, ó. Você clica na setinha azul, ele vai abrir para você todas as frases no arquivinho texto. Tá? Daí você consegue ler direitinho o que está acontecendo, porque essa tela que está aqui embaixo, ó, esse texto que está aqui embaixo, ele fica dando um update, tá? Então se você descer aqui para olhar, daqui a pouco ele sobe de novo, ó, que ele acabou de fazer. Tá bom? Então é realmente a telinha não muda de tamanho, e para você ver o texto você clica nessa setinha azul aí para você exportar para o texto. Eu tenho uma outra pergunta aqui que eu não entendi direito. Existe previsão para a entrada do estudo triângulo que você vem desenvolvendo? Então, a entrada do estudo triângulo é essa tela aí, o Cowboy Trimetric. O Cowboy Trimetric nada mais é do que os alertas de entrada dos triângulos. Tá? É isso que
que eu estava desenvolvendo e que eu estou colocando dentro dessa tela. Então você quer saber se vai ter um estudo triângulo que vai dar entrada e saída? Esse estudo não tem muito ainda por causa da saída, que não está muito objetiva, tá? Então as entradas, como as entradas eu já consegui fazer, tá? E já tem um tempo que eu estou trabalhando com elas e elas estão legais, eu preferi liberar essa função de entrada, que acabou migrando para esse formato de vários gráficos ao mesmo tempo dentro dessa telinha, com um assistente virtual aí que lê para você e você começa a usar o ouvido para operar também, tá? Então a gente migrou para esse formato muito por causa do fato de não ter a saída ainda para eu liberar um estudo triângulo de compra e venda dentro do Trader Gráfico para vocês fazerem backtest, tá? Então eu também entendo que seria fantástico a gente ter um robô de triângulos que interpretasse muitos triângulos ao mesmo tempo, né, jogasse as probabilidades e fizesse as operações em cima disso daí. Entenda que isso é uma função muito avançada, porque além de você ter a parte matemática da coisa, você tem as regras de operação e tem uma parte subjetiva do que é stop, do que não é stop, né, de qual projeção está atravessando a outra projeção, qual tempo gráfico atravessa qual, tá? Então é uma função muito complexa, é muito diferente. O top header mesmo é uma função muito mais simples do que um triângulo, tá? A diferença do top header é que ele dá mais lucro que prejuízo no longo prazo, certo? Dentro de uma função matemática fácil de ser calculada. O triângulo, ele não tem muito a ver com matemática, né? Você vai colocar lá duas linhas de tendência, que você tem que fazer um ajuste, né, pelo R quadrado lá, da regressão linear daquelas linhas de tendência, e depois você tem que interpretar essas duas linhas de tendência, criar as projeções e as áreas densas que estão criadas dentro do software do Trader Gráfico já. Isso para cada tempo gráfico, e depois você tem que interpretar para onde o preço está passando, se é stop ou se não é, se é rompimento ou se não é, tá? Então são várias etapas, uma etapa está pronta já, que é a etapa da entrada, a etapa da saída ainda demora um pouco mais. Então você imagina que demorou de 2008 até 2013 para identificar, criar, liberar, testar, botar para funcionar, projetar e automatizar a entrada. Então acredito que mais alguns meses aí eu consiga automatizar a saída também. Quando isso acontecer, Eureka 2, né? Eureka 1 foi o top header, da Eureka 2 vai ser o robô do triângulo. Aí você está fazendo uma outra pergunta aqui, se já foi corrigida a questão das ordens de stop que ficam muito grandes quando operamos o gerenciador de ordens. Eu me lembro disso daqui, que dava R$1 milhão, alguma coisa assim, no net do dia, né, a ordem de stop. Isso, se foi isso que você está falando aqui, uma coisa de alguns meses atrás, sim, o net do dia ele desativa lá na tela do gerenciador de ordens quando você vai para a ordem stop, tá? Então daí não é que a ordem stop ficava grande, aqui tinha o net do dia calculando em cima de um valor que não existia, por isso que dava a impressão que estava com milhões aí aberto. Na verdade era uma ordem stop que nem tinha sido executada ainda, que estava aberto, e o net do dia estava mostrando essa ordem. Então agora ali, o net do dia só mostra a ordem executada mesmo. Isso daí sim já foi corrigido, se foi isso, né? Deixa eu pegar aqui agora o último e-mail do Tarciso. Foi o que eu acabei de falar, né? O Tarcísio também quer um robô do triângulo, né? O robô do triângulo ainda não tá funcionando, então tem essa função que é manual, certo? Deixa eu ver se tem alguma coisa no Twitter aqui. O Twitter também está tranquilo. Então, a princípio é isso, não tem mais dúvidas, né? A princípio é isso. Eu estava torcendo para, durante o treinamento ao vivo aqui, a gente ter algum triângulo rompido, né? Mas na verdade a gente não teve. Então não deu para cantar, para ouvir aqui
nosso assistente ficar cantando a bola do que aconteceu em tempo real, mas deu pra gente ter uma ideia de como é que funciona, de eu explicar para vocês qual que é o principal objetivo. Então, antes de terminar, vou fazer só um resumo aqui de tudo que a gente falou, tá? Cowboy Tree Magic tem uma voz virtual que lê para você as informações, o número de pontos e hora que está sendo dado sinais. Cada número desse é um tempo gráfico em minutos, então 1, 2, 3, 4, 5, 6 minutos, 8, 13, 21, 34, 55 e 89 minutos. Cada cor de quadradinho é um triângulo rompido em um sentido. Então, um quadradinho verde seria um triângulo comprado no 1 minuto, por exemplo, se aparecesse no 1. Tá? Se aparecesse verde no 1, 2, 3, seriam triângulos comprados no 1, 2 e 3 minutos. Se aparecer um quadradinho vermelho, seria venda. Obviamente, vai ter situações em que você tem um gráfico comprado e outro vendido. Tá? Então, o que você faz nestes momentos é nada. É simplesmente nada. Se você tem um cara apontando para cima e outro apontando para baixo, ou você usa outro indicador para operar, ou se for pelo triângulo, você normalmente não faz nada, tá? Mas a parte legal é quando todos eles ficam da mesma cor, ou a grande parte deles fica da mesma cor, ou todo mundo verde, ou todo mundo vermelho, né? Vários verdes, vários vermelhos, porque nesse momento você vai ter uma indicação clara que você vai ter que comprar ou vender, tá? Os verdes compram, os vermelhos vendem. E no caso de você ter vários triângulos ao mesmo tempo, apontando para projeções diferentes, todos na mesma direção, né, todos comprados ou vendidos, mas apontando para projeções diferentes, um com gain de 100 pontos, outro com gain de 200, 300, 400 pontos, normalmente é mais saudável você usar a projeção mais conservadora, ou seja, menor para o seu stop gain. Tá? Então você pode usar essa projeção menor para o seu stop gain, que é mais segura. Claro que você pode usar a projeção que você quiser, depende de como você estiver interpretando os triângulos. Existem algumas situações em que os triângulos ficam muito claros, tá? Todos apontando para uma projeção única e vendidos ou comprados simultaneamente, numa hora em que você também está com a impressão que vai cair ou que vai subir. Então esse momento é um momento que muitas vezes era perdido, você pegava esse momento depois que passava, né, no gráfico, olhando os gráficos. Era difícil você calhar de ver isso daí, você tem que ficar muito tempo treinado para ver isso. E com essa tela nova do Cowboy Tree Magic você vai ser alertado para isso, tá? Então agora, por exemplo, eu não consigo mais fechar essa tela, né? É uma coisa engraçada, você está operando, mas mesmo que a tela fale no seu ouvido aqui na hora que você está fazendo outra coisa que você não quer ouvir, você fechar essa tela é como se você estivesse colocando uma venda de volta nos seus olhos, tá? Então essa tela aberta, ela é muito interessante e eu acho que vale muito a pena. Óbvio que essa tela funciona também para quem estiver fazendo teste, no período de teste do trader gráfico, e eu acho que é muito interessante ficar acompanhando um tempo essa tela, né, antes de colocar aí 200 mini contratos para operar no sinal. Tá? Você ficar acompanhando essa tela, quando ela cantar um triângulo, ir lá e trocar o seu gráfico para aquele tempo gráfico, para ver como está formado o triângulo, e para pegar mesmo o timing da tela, como é que ela funciona, como é que ela dá os disparos, entendeu? Se você está vendo um triângulo, às vezes você vê ele romper e ao mesmo tempo a tela grita, atenção para a nova compra de entrada no triângulo de 1 minuto. Tá? Então você ficar um tempo acompanhando antes de começar a operar mais pesado nessa tela é recomendável, justamente para você não passar nervoso. Depois você quer sair, você não consegue encontrar um ponto, né? Então operar com poucos mini contratos ou ficar acompanhando um tempo antes de fazer as operações seria desejável, não é obrigatório, mas seria desejável. Tá? E só para terminar aqui, apareceram mais 2 e-mails. O Tarcísio está pedindo para não cobrar caro quando eu descolar o robô do triângulo. Tá bom? Ah, tá bom. A frase que o Eduardo aqui não está conseguindo ler, essa frase que está escrita aqui embaixo do texto, essa frase vermelha. O que está escrito na frase vermelha, o Eduardo, está escrito assim, ó: atenção, sempre verifique os triângulos dentro dos gráficos antes de operar. É isso que eu estou falando aqui, tá? Porque o sinal de saída é atrasado pela tela, tá? Então, como ele é atrasado, o stop pode ficar maior do que devia, assim como o gain pode ficar maior
do que devia também, ou menor. Tá? Então, foi só isso que eu quis dizer. Então, deixa eu ver se a minha câmerinha voltou. Agora que vocês estão me vendo aí, todo mundo me vendo direitinho. Então tá bom. Vamos encerrar aqui, do ladinho do Central Park, nosso treinamento de hoje. Esse treinamento vai ficar gravado no Tradernauta também. O treinamento do Cowboy Trading está disponível lá também no Tradernauta, na seção Café com Ações. Tá? Precisa colocar só o e-mail para entrar lá na seção Café com Ações. E vocês conseguem ver todos os treinamentos gravados que eu dei aqui no Day Trader Hero, desde o comecinho, que foi no final de 2011, até hoje lá dentro também. Tá? Então dá uma olhada lá no Cowboy Trading, para vocês entenderem a técnica, para quem não conhece. As newsletters do site do Trader Gráfico, tradergrafico.com.br, tem uma parte lá em cima que mostra as newsletters, que são artigos que eu escrevo. Tem a triangulação geral em ações, que é a teoria onde eu explico como é que funcionam os triângulos mais detalhadamente, as áreas densas, como é que elas funcionam, qual que é a força que tem em cada lado do triângulo, em cada quadrante lá, segmentado. Tá? Então é legal para quem não está muito acostumado com os triângulos, pegar todo esse material que já existe, dar uma estudada e depois largar a telinha do Cowboy Trimedic aberta para poder ir acompanhando e fazer as suas operações manuais, que podem ser feitas junto com o robô, não tem problema nenhum, tá? Tudo funciona ao mesmo tempo, inclusive o roteador de ordens vai recebendo ordem ao mesmo tempo de todo mundo. Tá bom? Agradeço muito pela presença de todos e até o próximo treinamento. Próximo já vai ser de novo no Brasil. Até mais, gente.